Governo Bolsonaro completando 100 dias. E a gente está recebendo William Nozak, economista, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado pela presença. O Fernando Fabiani Capano, especialista em segurança pública, doutorando em Direito do Estado na Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar sobre 100 dias, então. Foi tudo bem nesses 100 dias do governo Bolsonaro? Ele fez o que deveria ter feito, fez menos do que deveria ter feito? Vamos ser bem básicos nessa primeira avaliação de vocês. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Zucatelli. Acho que esses primeiros 100 dias do governo foram marcados por uma instabilidade na relação com o Congresso, pela queda de popularidade, como você mesmo já disse, por parte do eleitorado, e por uma imensa dificuldade de implementar a própria agenda que ele apresentou para o conjunto da população, né? A gente assistiu aí algumas crises que marcaram esse início de governo como um início bastante caótico, né? Diga. Bom dia, Zucatelli. Bom dia aos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu também caminho na linha do professor. Eu imagino que a gente teve um início aí um pouco complexo, né? Me parece que o governo não foi ainda capaz de construir um consenso político em torno da plataforma que ele pretende implementar, né? Mandou alguns sinais um pouco equivocados, né? Não só para a população, mas também para o próprio mercado. E me parece que daqui para diante, né, com a lua de mel aí já chegando ao fim, vai ter que se esforçar um pouquinho mais, né? Agora, esses 100 dias, você citou bem a história da lua de mel, esses 100 dias realmente são fundamentais? Algo tem que ser feito nos 100 dias? Ou isso é simplesmente uma coisa que a gente colocou, que nós da imprensa chamamos de um marco? A gente adora a data, né? O jornalista adora a data, né? 100 dias, o primeiro ano, a gente adora. Mas será que realmente, na situação que a gente vinha, dava para fazer alguma coisa em 100 dias? Ou será que prometeram demais do que efetivamente era possível fazer em 100 dias? Olha, em geral, os 100 primeiros dias de governo são marcados pelo momento de sinalização daquilo que vai ser desenhado para os próximos anos, né? E acho que na própria apresentação da agenda do governo Bolsonaro, ele tem dificuldade de levar adiante, seja por problemas políticos, seja por problemas de gestão, aquelas prioridades que ele próprio apresentou para a população como elementos que seriam centrais para o seu governo. Apesar desses 100 primeiros dias não serem o suficiente para a gente mensurar, evidentemente, como é que vai se dar a condução de todo o governo, certamente é um bom termômetro para a gente saber qual é a capacidade de construir uma agenda e um consenso capaz de aglutinar o país em torno de medidas que sejam capazes de nos tirar da crise, né? Eu vi uma pesquisa ontem comparando aprovação, rejeição, decepção dos governos Bolsonaro, Fernando Henrique, Lula e Dilma, e aí colocando os números de Bolsonaro numa desvantagem em relação aos seus antecessores. Ao mesmo tempo, e eu estava acompanhando isso, a gente vê um crescimento dele nas redes sociais. Ele ganhou alguns milhões de seguidores no Twitter, por exemplo. E tem uma reportagem do Estadão hoje, eu estava lendo aqui, ele pessoalmente aprova os memes. Aquelas mensagens que normalmente viralizam e passa por ele. Ele fala, esse sim, não, esse aqui não. Ele participa de algumas coisas assim. Ele continua em campanha? Zucatelli, na verdade uma coisa é fato, a gente precisa necessariamente entender que a gente está diante de um novo momento, né? Eu não sei até que ponto, de fato, essas pesquisas hoje em dia, de fato, podem refletir a opinião pública. Basta entender que a eleição ela foi conduzida de uma maneira completamente distinta. As redes sociais hoje, obviamente, têm um peso absolutamente grande, capaz de eleger um presidente da República, capaz de eleger, inclusive, um presidente dos Estados Unidos da América, não é verdade? Mudou tudo. Mudou tudo, né? Hoje, tempo de televisão, tempo de rádio, estrutura de campanha não necessariamente significam vitória. E assim, o crescimento dele nas redes sociais pode eventualmente significar até um maior interesse, talvez, no que ele está falando, no que ele está fazendo, no acompanhamento do governo dele e tudo mais. É, obviamente, algo a se preocupar, do meu ponto de vista, porque um presidente da República precisa ter um comportamento institucional que honre o cargo que ele ocupa, né? Tem um certo receio quando se governa, entre aspas, pelo Twitter ou pelas redes sociais, e quando um presidente perde, em tese, o tempo dele se pronunciando pelas redes sociais e não da maneira institucional como deveria, mas é algo para a gente poder efetivamente avaliar, para ver até que ponto efetivamente essas coisas vão caminhar nesse sentido, né? Vamos ver. Talvez daqui a alguns anos a gente veja historicamente a gente olhe para isso como o começo de uma nova maneira de se comunicar, né?
obviamente a gente vê uma inspiração dele no Donald Trump, mas obviamente também há uma diferença muito grande da maneira como o Trump pegou o governo e pegou as contas nos Estados Unidos e a maneira como o Bolsonaro pegou e chegou. Então o Trump tem um pouquinho mais de tempo para gastar com isso e pode gastar talvez um pouco mais de tempo. Mas pensando em estratégia de comunicação, você começou falando sobre a questão do Congresso, que sempre chama a nossa atenção. Se não negociar com o Congresso, se não conseguir conversar com o Congresso, e foi difícil até agora a conversa com o Congresso, fica difícil a aprovação das coisas e, consequentemente, cumprir o que foi prometido. Será que ele não tenta, já que ele está com essa dificuldade, ou já que ele talvez não ache tão importante, ou ele pessoalmente, eu digo, as pessoas na equipe dele, para mim já está evidente que sabem que é importante conversar com o Congresso, mas ele pessoalmente, será que ele não entende que ele utilizando o poder da população e fazendo essa comunicação direta, ele ganha um apoio popular que pressiona até o Congresso? Eu acho que sim, Zucatelli. Acho que tem uma aposta do governo de estabelecer uma relação direta com o seu eleitorado e que ultrapassa as dinâmicas tradicionais de relação com as instituições, né? Esse crescimento do Bolsonaro no Twitter, acho que tem a ver com o fato de ele ter institucionalizado esse meio como uma forma de comunicação com o conjunto da população. Isso desperta o interesse das pessoas e elas passam a se conectar a ele pelas redes sociais. No entanto, isso cria um clima social de manutenção da polarização e de dificuldade de diálogo com o Congresso, porque se por um lado é verdade que a população estava cansada de um certo balcão de negociações na relação entre executivo e legislativo, por outro lado a gente não pode incorrer no erro diametralmente oposto, que é tratar todo caso de negociação política como se fosse um problema de corrupção. Perfeito, né? Isso, perfeito. Fazer política nem sempre é errado. Correto. Talvez em alguns momentos façam da forma errada, mas fazer política é importante. Exatamente. Na verdade, a política é a arte de construir consensos, né? Não necessariamente, como bem ponderou o professor, você negociar politicamente é significativo de um toma lá da cá. É óbvio que a população está cansada disso e o governo se elegeu com essa plataforma, é fato. Mas, de qualquer modo, o Congresso ainda é fundamental para garantir um mínimo de governabilidade do país, né? Por isso ele precisa ser negociado, precisa ser cortejado, precisa ser operacionalizado, né? Os agentes políticos oriundos do Executivo têm que ir ao Legislativo, né? Afinal de contas, no fundo, é o Congresso que representa o povo diretamente, né? Poxa, isso tem que ser levado em consideração. Ou deveria, pelo menos, né? Ou a gente espera que chegue. Esperaríamos, a gente vai chegar lá, mas a gente vai chegar. Eu sou um cara otimista. O que ele prometeu que faria nesses 100 dias. Então vamos continuar com a história dos 100 dias do namoro aqui. Então vamos lá. O que ele prometeu que faria nesses 100 dias que ele não cumpriu, além de não conversar com o Congresso, que aí é uma coisa mais do dia a dia. Isso talvez tenha impedido até dele cumprir algumas coisas. Mas coisas práticas que ele prometeu que deveria ter cumprido. O ministro da Casa Civil anunciou 35 metas que seriam prioritárias por esses 100 primeiros dias. Vamos lá. Algumas eram mais difusas e subjetivas, como enviar para o Congresso o projeto de lei anticrime do Sérgio Moro, que foi efetivamente realizado, mas isso foi apresentado como uma meta incompleta, porque a meta do governo era só enviar para o Congresso e não acompanhar a aprovação da medida. Tá. E outras questões importantes para a agenda do governo, como a reestruturação da empresa de comunicações, a autonomia do Banco Central, acabaram ficando travadas e se perderam nesse mar de crises e instabilidades que a gente acabou assistindo ao longo desses últimos 100 dias. Mas isso, por exemplo, essas duas que você citou, eu vou pegar especialmente a do Banco Central, porque da empresa de comunicação era uma coisa muito dele, né? Bolsonaro Sim. pessoalmente. Mas o Banco Central mexe com todos nós. Era fundamental ter colocado isso em prática já? Na agenda que ele propôs e observando o que o próprio governo estabeleceu como meta, ele apresentou como uma das 35 metas que deveriam ser executadas nos 100 primeiros dias, né? Então, independente se a gente concorda ou discorda da agenda do governo, o interessante de se observar é que ele próprio não cumpriu o que ele se propôs a fazer nesse período, né? E isso por motivos relacionados a essa tensão política com o Congresso e as instituições, mas também por dificuldades de gestão em uma equipe que se viu ali diante de desafios e complexidades que nunca tinha enfrentado e que demonstrou um certo conjunto de problemas para levar adiante a máquina pública e executar o que estava sendo proposto para esses 3 primeiros meses de governo. E do ponto de vista econômico, inclusive, Zucatelli, se você parar para ver, o governo
propõe e propôs no âmbito da campanha uma agenda mais liberalizante. Verdade. E a gente precisa partir de um pressuposto, que no final das contas, ao assumir o governo, uma das lógicas fundamentais era exatamente a independência do Banco Central. Pelo menos o início dessa conversa. Está correto. Para que nós tenhamos uma agenda liberal do ponto de vista governamental, do ponto de vista da agenda que precisa ser implementada segundo eles. O Banco Central precisa operar com independência. Quer dizer, pelo menos uma sinalização mais efetiva precisaria ter havido nesses 100 dias, né? A questão da troca do ministro da Educação, né? Já atrapalha mais ainda, porque havia promessas também, né, nesse setor. Eu acho que o caso do MEC é o mais emblemático das dificuldades de política e de gestão que esse governo teve. Foi um conjunto de atropelos e de declarações polêmicas que resultaram em recuos, depois um conjunto de decisões que não foram levadas adiante, não conseguiram ser implementadas, traduzindo um pouco o espírito de uma ala mais ideológica no governo, ligada ao Olavo de Carvalho, que demonstrou muito desejo de mudança e de inovação, mas pouca capacidade de execução e de implementação de políticas. Então, se a gente observar que nesses 100 primeiros dias, esse caso resultou na troca do ministro da Educação, e se a gente somar esse caso às outras crises políticas que levaram à saída do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, a gente está diante de um cenário onde o governo passou por transformações muito significativas num período muito curto de tempo, o que é um sintoma da dificuldade de condução da máquina pública. Me assusta demais, na verdade, Zucatelli, essa aparente falta de quadros que o governo parece ter. Porque, veja só, nós, falando do MEC em especial, né, nós tínhamos aí o ministro Vélez, que a princípio, salvo melhor juízo, não me parecia um sujeito que era um gestor da área, e aí, com todos os deslizes e com todas as crises que ele acabou gerando, mini-crises, inclusive, diga de passagem, que se tornaram grandes e deixaram o Ministério sem operacionalização nesses últimos 100 dias, e agora, na troca, precisou pegar o número 2 da Casa Civil, não é isso? Para colocar lá, que me parece também, independentemente de qualquer coisa, me parece que também não é um gestor da área da educação, me parece que não é um sujeito ligado a políticas públicas na área da educação. Quer dizer, será que nós não temos no Brasil um sujeito que eventualmente possa estar alinhado ideologicamente ao governo, mas que possa ser um gestor da área da educação, para que possa destravar o ministério? A gente precisa pegar alguém da Casa Civil para colocar lá? Essa falta de quadros, ela é um signo sinal que me preocupa bastante, na verdade. Por quê? De falta de comunicação, de falta de crença desses quadros no governo? De falta de pessoas que tenham capacidade de eventualmente Porque a gente gerir. tem pessoas, né? Talvez falte conversa do governo com essas pessoas ou talvez a vontade dessas pessoas de estar perto do governo. Então, volto a insistir, quer dizer, será que nós não temos uma pessoa que esteja alinhada ideologicamente à agenda que o governo pretende implementar, mas que seja, por exemplo, oriunda da área da educação? A gente precisa pegar um economista que, independentemente da formação, é mestre, excelente, tudo mais e tal, mas nunca foi um gestor na área da educação. A gente precisa pegá-lo na Casa Civil, colocá-lo lá, quase como se o MEC, a princípio, não estivesse efetivamente na agenda principal do governo, e obviamente para todo o governo deveria estar, independentemente da linha ideológica. E eu fico preocupado exatamente com isso, com essa ausência de pessoas que eventualmente possam ocupar esses cargos chaves do governo para tocar o plano que ele tem adiante. Isso, nesses últimos 100 dias, me parece que ficou muito bem desenhado, pelo menos a meu juízo, né? Por outro lado, a gente vê algumas pastas com uma relativa tranquilidade, né? Eu vi a entrevista do Sérgio Moro ontem ao Pedro Bial, aliás, brilhante entrevista, foi muito bacana. E ele estava eu vi ele absolutamente tranquilo. Mesmo com alguma dificuldade que ele teve em relação ao próprio presidente da Câmara no começo, mas dizendo que já estava tudo solucionado e que correr paralelamente a lei anticrime no Senado, na Câmara é positivo. Ele me parece muito tranquilo em relação à condução da pasta dele. E é uma pasta que gera muita expectativa porque houve muitas promessas nesse campo também. Sim. O governo está dividido em diversos núcleos. Alguns são mais instáveis, como aquele que concentra, acho que a família Bolsonaro, os filhos, e outros são mais estáveis. E, fundamentalmente, nesse segundo caso, o exemplo do Ministério da Justiça, do Sérgio Moro, tem sinalizado para isso. Acho que também o Moro está tateando o que está acontecendo com o governo, está calibrando os tempos de uma maneira menos ansiosa do que outros ministros e outras áreas. Claramente isso. Está pensando estrategicamente e esperando ali algum momento de estabilidade para que a sua agenda possa caminhar no Congresso, né? É uma área que gera muitas expectativas, como você disse,
mas a gente também tem que acompanhá-la com atenção para avaliar se esse planejamento estratégico que está acontecendo ali vai se traduzir efetivamente numa boa tramitação no Congresso dessas medidas. Até porque é uma agenda complexa, né? Muito. Ele propõe aí uma série de mudanças que eventualmente podem aqui e acolá tensionar, inclusive, as relações com o próprio Congresso, né? Não é uma agenda fácil de ser implementada. Está sendo vendida como um pacote anticrime, mas ela demanda uma série de discussões aí que a sociedade precisa ser ouvida, né? Eu tenho um pouco de receio de que o governo tente implementar a agenda doa quem doer, vendendo essa solução de pacote anticrime, quando na verdade a lei, ela obviamente sai do papel e ela pode eventualmente causar problemas maiores ali no cotidiano, inclusive no cotidiano da operação do direito, né? Eu tenho uma série de preocupações, a começar, embora com boa intenção, mas a começar, por exemplo, pela possibilidade de você dar ao Ministério Público ampla gama de se fazer acordos antes da propositura das ações penais, por exemplo. Isso é bom por um lado, mas a gente precisa lembrar... por um lado. Fantástico, mas a gente precisa lembrar que a gente está no Brasil, um país de mais de 200 milhões de pessoas com realidades completamente distintas, né? Parafraseando meu querido Tom Jobim, o Brasil não é para amadores, né? Então não adianta a gente centrar só num problema e deixar de verificar toda a complexidade da sociedade. Tenho medo de um eventual problema de um encarceramento em massa, que nós já temos no Brasil, e esse expediente começar a ser utilizado para crescer ainda mais essa massa carcerária. Então, é uma agenda complexa, mas ainda assim, também vi a entrevista dele e achei muito ponderada. Tá, não tá? Eu também. Muito ponderada. Me passou uma coisa muito positiva ali, eu achei ele muito tranquilo, eu não esperava. Sinceramente, já achei que depois desses 100 dias ele já tivesse um pouquinho mais assustado. O Biel até jogou para ele um pouquinho disso, ele já está aprendendo a fazer política e tal, e ele pareceu bem tranquilo. Para a gente terminar esse bate-papo, é claro que a gente tem muito mais para falar, mas para a gente terminar, a gente pode olhar, apesar de algumas promessas não cumpridas, até agora, a gente tem um resultado positivo ou negativo do início do governo Jair Bolsonaro? Olha, no frigir dos ovos, a minha avaliação é que o resultado é negativo. Negativo? Negativo na medida em que ele não conseguiu executar o que se propôs como prioridade e acho que não conseguiu cumprir aquilo que se espera como elemento básico de um presidente, que é pacificar o país e governar para o conjunto da população. Acho que nessa dinâmica de manutenção do caos, de instabilidades e de se jogar a favor da polarização, o governo acaba mantendo a sociedade brasileira fraturada e perde a possibilidade de construir uma coesão em torno de um projeto de país que seja capaz de nos tirar da crise profunda que a gente atravessa ao longo dos últimos anos, né? Então eu tenho uma expectativa de que daqui para frente o governo e o Bolsonaro deixe de se comportar como candidato de uma parcela da população e passe a se comportar como presidente da totalidade do país, tentando encontrar saídas efetivas, exequíveis, negociadas, pactuadas, para que a gente possa retomar uma trajetória de desenvolvimento dentro dos marcos democráticos. Fernando? É difícil, né, Zucatelli? É difícil você ponderar e cravar negativo ou positivo. O governo está na primeira infância ainda, né? Agora, alguns cenários são preocupantes, para ser bem sincero para você, né? Oxalá as boas intenções continuem, porque me parece que efetivamente as boas intenções estão presentes aí, principalmente em algumas áreas do governo, embora eu pessoalmente discorde de algumas dessas visões, mas ele foi eleito e tem direito de implementar a sua plataforma, mas ele precisa necessariamente aprender realmente a lidar com todas as forças políticas do Brasil e com todas as forças políticas da sociedade também, né? Se efetivamente isso acontecer, a mim me parece que a gente vai caminhar na medida do possível para uma estabilidade e para que a gente possa passar os próximos 4 anos aí dentro de uma institucionalidade regular, democrática e afinal de contas a gente precisa se preocupar não é com A nem com B, e sim com o Brasil, né? Gosto muito disso. A gente recebeu com o maior prazer o William Ozaki, economista e cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Fernando Fabiani Capano, especialista em segurança pública e doutorando em Direito do Estado da Universidade de São Paulo. Meus amigos, que alegria. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um bate-papo muito bom e vamos torcer para que dê tudo muito certo. A gente quer um Brasil cada vez melhor, não é? Verdade, a gente merece. Muito o brasileiro merece isso.